essa fala da Paula. Na época que a Paula estava fazendo mestrado, eu e o Érico éramos alunos de iniciação científica. Né? Então, vamos lá. Então, agora, vamos trabalhar com a temática Avaliação na Educação Social, Pedagogia Social, com a professora doutora Renata Teixeira de Souza. Boa noite. Primeiramente, fora Temer e toda a corja, né? Boa noite. Bom, para falar um pouquinho de mim, eu nem preciso falar muito, assim, porque eu brinco que eu tenho duas irmãs gêmeas, uma biológica e uma acadêmica. Então, o meu currículo é praticamente... Sou da educação física, sou do movimento, sou do PCA, sou do Brincadeiras, né? Dos mesmos lugares que a minha irmã gêmea acadêmica. Vocês podem ver os currículos muito próximos. Mudam alguns títulos. E eu vim falar um pouquinho de avaliação. E a minha tese, o tema da minha tese é avaliação em educação social. E se talvez possa parecer um pouco distante da formação, no final talvez eu aproxime um pouquinho para a gente poder, né, porque ficou tão interessante a fala do Leonardo e a fala da Paula, talvez a minha fique um pouco distanciada, mas vocês vão entender que dá para aproximar. Então, para falar de avaliação, pode passar tudo, tá? Que tá esses slides. Isso, pode deixar assim. Para falar de avaliação, né, e também avaliação em educação social, uma coisa que eu fui questionada, assim, né, avaliação, quando a gente pensa em avaliação, o que vem à cabeça, principalmente dos alunos, né? Prova, número, resultados, né? Então a gente quer desmistificar um pouco. E aí até com o grupo os sujeitos da pesquisa, a gente tentou pensar um outro nome, que não fosse avaliação, mas para a função de tentar entender resultados e impactos da educação social no contexto da educação social. E a gente decidiu que não. Nós vamos também construir um conceito de avaliação em educação social, que não necessariamente o conceito que está posto e que assusta, que amedronta, né, avaliar, enfim, os resultados. Dependendo de um resultado, eu fecho portas, eu fecho instituições, né? Então, a gente pensou mais ou menos em construir um conceito de avaliação em educação social. E, para isso, é preciso rever e conhecer a prática pedagógica que se refere. Então, se a gente está falando de educação social, eu tenho que conhecer de educação social, construir e defender o conceito que eu tenho de educação social para ir construindo o processo de avaliação dessa prática que eu me refiro. Eu preciso superar esse conceito de controle e de quantidade, né, ou regulatório, ou de resultado, né, de eficiência, eficácia e efetividade que a avaliação geralmente traz. Não é uma regra, mas na maioria das vezes, né? E aí, então, para a educação social, a gente partiu da construção teórica e do discurso da avaliação qualitativa. Construída no Brasil com maior sistematização a partir da década de 80, a avaliação qualitativa ela foi denominada, né, pela Ana Maria Saul de uma possibilidade de uma avaliação emancipatória, que daria a possibilidade da participação do sujeito. O Pedro Demo pensou uma avaliação qualitativa, participativa e política. E todas essas propostas desses autores foi para o ambiente escolar. E diagnóstica e amorosa, o Lucchesi, né, trouxe essa proposta de avaliação. E mediadora, que foi a Jussara Hoffmann. A partir dessa construção, então, de um conceito de avaliação que vinha na contramão do conceito que se tem quantitativo, então, em síntese, esses autores, o que a gente pode perceber é que a posição dos autores que se referem a uma avaliação qualitativa no Brasil é a expectativa de que a avaliação possa promover nos sujeitos uma transformação social
que a Saúl nos apresentou, que possibilite ainda a conscientização política e participativa, que compreenda em seu contexto a valorização do processo e com amorosidade, e, por fim, que seja reflexiva e promotora de saberes. Pode passar. Esses autores, eles fizeram e fazem, né, essa discussão do processo de avaliação, mas pensando um contexto da escola, e que a gente sabe que, efetivamente, quem está mais próximo do contexto escolar e dos processos avaliativos da escola, esse modelo qualitativo ainda está um pouco distanciado. Ainda existe um fim, que é a nota, a questão, né, quantitativa. A avaliação... Só pode voltar, por favor. A avaliação no contexto da educação social e das instituições, ela é caracterizada como a avaliação do âmbito formal. Busca resultados, eficiência, efetividade e eficácia. Avalia-se projetos para garantir programas e políticas sem considerar os sujeitos envolvidos. Então, o que eu encontrei, esse aqui é um trechinho na tentativa de buscar os processos de avaliação também nas instituições e nas ações reconhecidas como educação não formal ou educação social das instituições. E a gente tem o modelo de avaliação muito próximo do que está posto na escola. Então, não é muito diferente quando você busca a discussão de avaliação em educação social ou educação não formal, eu não posso negar que ela não exista. Né? Mas, na construção que a gente pretendia fazer, que é qualitativa, ela não se apresentou da maneira sistematizada e nos caminhos que eu busquei para tentar fazer a pesquisa. Então, o que eu encontrei foi que era um reflexo da proposta de avaliação no contexto escolar. A educação, assim, para contribuir com o processo, né, de construção de um conceito de avaliação em educação social, a gente foi buscar no referencial que fundamentou a tese. Tanto a epistemologia do Sul, né, com a questão da gente valorizar, né, e não desperdiçar tantas experiências construídas pela educação social no Brasil, né, o Boaventura nos fundamenta nisso, como o Paulo Freire também. E eu fiquei assim, super feliz de encontrar no Paulo Freire também a questão da avaliação, né? Que foi até a partir da Saúl, né, que eu cheguei nessa discussão do Paulo Freire. Na educação popular de Freire, também há um conceito de avaliação. Freire considera inexequível a educação popular e a avaliação, pois a prática precisa ser avaliada constantemente. Não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é analisar o que se faz, comparando os resultados obtidos com as finalidades que procuramos avançar com a prática. A avaliação da prática revela acertos, erros e imprecisões. A avaliação corrige a prática, melhora a prática, aumenta a nossa eficiência. O trabalho de avaliar a prática jamais deixa de acompanhá-la. Então, o Paulo Freire considera que elas estão inseparáveis. Eu preciso, em todo momento, né, no exercício da minha ação, reflexão, ação, avaliar. Pode passar. Então, ele ainda continua, né? A questão que se coloca a nós, enquanto professores e alunos críticos e amorosos da liberdade, não é naturalmente ficar contra a avaliação, de resto necessária, mas resistir aos métodos silenciadores com que ela vem sendo, às vezes, realizada. Então, é construir uma forma de avaliar a educação social. Né? Não da maneira reguladora que ela está posta, mas de uma maneira que possibilite a emancipação do sujeito, a participação política do sujeito. Né? Pode passar. A partir disso, então, a gente foi construindo uma proposta para a educação social, da avaliação em educação social. A gente partiu, então, a olhar para os âmbitos onde os sujeitos da educação social estão. A gente utilizou um material da Rede Dínamo, de educadores de rua, e também tem um material da Espanha que também faz essa divisão dos âmbitos em âmbitos comunitários, individuais e dos grupos. Então,
dentro desses âmbitos, a gente reconhece os sujeitos. O sujeito ele se avalia como pessoa, ele se avalia enquanto grupo e ele se avalia enquanto comunidade, né? Então, considerando os contextos. Uma outra questão posta para a avaliação é a escuta das vozes desses sujeitos da educação social. E foi o exercício que a gente fez, né? Também fui ao Uruguai para a construção, para a coleta da tese, e também na cidade de Maringá, né? Então, eu trabalhei com entrevistas, né, com alguns educadores, e também com alguns sujeitos em Maringá que foram crianças em instituições de educação social, né? Foram as crianças e os adolescentes da instituição em uma determinada época e que hoje já são adultos, já são jovens, né? Então, a partir da escuta desses sujeitos e do que a educação social refletiu na vida deles, a gente conseguiu pensar, né, e construir alguns indicadores para se avaliar a educação social, né? Não são indicadores que vão servir como uma receita, né, para avaliação, mas irão servir, eu penso e espero, como referências, né? E só faltam as categorias. E algumas categorias também de legitimação do processo de avaliação em educação social, que a partir das falas e a partir dos indicadores surgiram categorias que a gente identificou que legitimam essa discussão de avaliação, e que eu não vou chamar a atenção de todas aqui, mas de uma ou outra. Pode passar. A gente foi construindo, então, indicadores a partir das falas. O primeiro indicador que a gente identificou foi pensar que a educação social ela deve refletir no seu contexto que ela se torne um direito. Foi o que aconteceu na história do Uruguai. A educação social hoje é um direito, assim como a educação, né? Então, esse resultado na educação social ali refletiu na possibilidade de que a gente, nas nossas ações de educação social, precisamos garantir também que essa educação seja um direito. E a gente vê isso até nesse processo que a gente vem vivendo de regulamentação, por exemplo, né, e construção da formação do educador social. Esse indicador ele foi forjado em várias falas, mas uma delas, né, então, o educador fala: por meio do grupo, aprendi sobre os espaços livres, poder pensar a praça. Agora temos que falar com o bispo para autorizar, que eles queriam transformar a praça num espaço de lazer da região. Era uma cidade, na verdade, Canelones, não foi em Montevidéu aqui, né? Então, sim, aprendi sobre saúde, sobre escola, sobre alguns direitos, né? Na verdade, era uma educanda, uma jovem que fez esse comentário, né? Então, ela aprendeu a ter acesso a alguns direitos a partir da experiência que ela tinha e que ela tem com a educação social. Um outro indicador que a gente também conseguiu retirar das falas foi a questão da formação, né? A necessidade que haja uma formação para esse sujeito da educação social, tanto a formação do educador quanto a formação dos sujeitos, das crianças, dos adolescentes. Aí a gente vê, né, todas as pessoas que fazem parte do contexto da educação social, né? Então, a lei garantiu isso, a educação social, no contexto do Uruguai, né? Poderia acontecer em qualquer âmbito, os educadores sociais podiam atuar em qualquer lugar. Criou-se a educação social no ensino superior e os educadores sociais vão se formar na mesma universidade. Então, aqui, né, a fala em 2013 ainda está em processo, né? Mas eles já têm, já vale como um ensino superior, mas ainda não se criou a universidade, né, Marcelo? Talvez ele vai mostrar essa trajetória melhor para a gente. Então, na fala dos sujeitos, a gente foi identificando a valorização e a necessidade de formação como um reflexo da ação da educação social naquele contexto. Outro indicador que a gente viu, o indicador 3, foi um discurso convicto na educação social,
né? É um discurso de defesa da educação social, né? É um discurso em que se valoriza a educação social e que a gente vê na expressão e na militância de quem pertence à educação social, né? E isso é um fator é um reflexo e é construído no processo da educação, da existência, né, das ações da educação social. O reconhecimento ele é novo. O que começou a existir é se chamar o educador de educador social quando tem formação. Não tem uma exigência para trabalhar. Pode ser como educador, mas para ser educador social tem que ter formação. Então, a gente ouvia isso 24 horas lá no Uruguai, né? O tempo todo. Ó, educador social só se tiver formação. Senão, não é educador social. Né? Pode ser chamado de educador, enfim, mas o educador social tem que ter formação. Então, eles tinham um discurso sobre essa formação e com uma convicção que era desde o educador falava, os adolescentes, os jovens falavam, as pessoas que a gente entrevistou de espaços de gestão, de outros espaços, falavam com convicção de que para ser educador social tem que ter uma formação, né, e uma formação de qualidade, considerada superior, estão em processo ainda da universidade, mas já é considerada como no ensino superior. O quarto indicador é a participação política na educação social. Então, a partir do momento em que o sujeito se vê parte do processo, né, ele constrói, modifica e transforma as ações, por meio das ações da educação social, não só, né, mas também pela educação social, se constrói, então, esse conceito de participação política como reflexo da ação da educação social. Né, a gente tem resultados, muitos resultados de meninos e meninas, né, que, com a ação também, mas a gente não considera que talvez seja só a ação, né, conseguiram transformar os seus espaços, o seu contexto. Na minha dissertação, que eu coordenava um projeto que era do CMDCA na época, a gente viu resultados riquíssimos dessa participação, de transformação desde o campinho de um bairro ou uma praça, né, até questões que eram levadas ao conselho para modificar, né, a escola, enfim. Então, porque as crianças e os adolescentes se sentiam empoderados para isso. Né? Então, a gente entende que a participação é um indicador da educação social, né, da avaliação da educação social. Pode passar. O 5, né, é o que reflete na vida dos sujeitos no seu cotidiano, no seu dia a dia. Né? Então, a gente viu isso em algumas falas em relação, né, à questão de tirar documentos, até aquela fala que a Paula falou sobre a menina que comentou de conhecer a cidade, de ganhar a cidade, então, de saber se locomover pela cidade. Né? Ela tinha aprendido também a andar de ônibus, e assim ela conseguia, né, tirar documentos, coisas do seu cotidiano. Né? Então, ver refletido no sujeito essa questão do cotidiano, também a gente entendeu como um indicador para as ações da educação social. Pode passar. A disponibilidade, né, tanto do educador social quanto do educando. Né, o que é essa disponibilidade? Não é só eu tenho tempo agora. Né? É se dispor mesmo. A Paula falou um pouquinho. Né? É estar ali pronto para qualquer, né, imprevisto ali. E estar preparado para isso. Né? Ter subsídios para saber lidar com as ações que aparecem. Então, tem que estar disponível. Né? A educação, quando há intencionalidade, tem que haver um mínimo de reconhecimento da atividade educativa pelo educando. É necessário que o educando saiba que é um processo educativo e precisa aceitar a situação educativa, estar disponível, né? Ter o interesse. Mas, como educadora, eu preciso também provocar esse interesse, essa disponibilidade. É uma troca. E como eu provoco esse interesse? Estando também disponível. Né? Pode passar. O indicador 7, né, que a gente identificou também nas falas, é a relação, né, o vínculo e a amizade entre os educadores e os educandos.
né? Então, no processo, aliás, na ação da educação social, eu preciso ir construindo esse vínculo, né? Eu preciso ir construindo essa relação de confiança, de compromisso com os sujeitos da educação social, né? E é só assim que a gente vai conquistando os espaços, também foi citado, né, a questão da abordagem. Para eu fazer essa abordagem, eu preciso estar contextualizada, conhecer aquele espaço, né, frequentar ali semanalmente. A gente faz esse exercício, que é uma categoria até que a gente não chama atenção aqui no texto, mas a Paula, num artigo uma vez, que acho que é da especialização dela, chamou atenção para uma categoria que eu acho importantíssima, que é a persistência, né? O educador social, ele é persistente, né? E aí que a gente conquista o vínculo, a amizade, né? Uma fala, né? Quando a pessoa gosta de você, você sente. Igual a gente passa pela vida de vocês, e vocês, educadores, passam pela nossa vida também. Né? Então, constrói isso. Eu tenho vínculos até hoje com educandos, que eu também trabalhei no Centro Social Marista, né, por 4 anos. Então, alguns dos sujeitos também são de lá. E até hoje a gente tem vínculos que ficaram construídos, né, que foram construídos. O indicador 8, que é a responsabilidade dos sujeitos, que está atrelado, né, à questão do comprometimento, do compromisso, né, de estar envolvido, se eu faço um acordo com a criança, com o adolescente, eu não posso romper com esse acordo, né? E a criança ela vai também observando isso e ela também não rompe, né? E vai construindo princípios, né? Então a responsabilidade ela foi também percebida em algumas falas. Uma delas, né, aprendemos a questão da responsabilidade. Isso me motivou a continuar e conseguir trazer isso para a minha vida pessoal. Uma outra fala também, não sei se está aqui, era de um projeto. Era essa mesmo. Então, a época que eu mais aprendi foi quando eu entrei no G8, que era um grupo, né? Foi a primeira vez que eu tive responsabilidade. Eu tinha que levar as caixas de som da rádio e percebi que, se eu não fizesse isso, a rádio não aconteceria. As pessoas dependiam do meu compromisso. Então, isso, né, era a oficina de rádio que tinha no Centro Social, e os meninos que não gostavam, eles gostavam só do futebol. Então, a responsabilidade deles não era montar a pauta da rádio, nem escolher músicas, mas eles tinham que carregar a caixa de som para montar no espaço toda semana. E aí, né, um dos meninos disse que ele percebeu que, se ele não fosse, não teria rádio, mesmo com toda a programação feita. Era a responsabilidade dele, né? Então, esse é só um exemplo do reflexo desse indicador, né, da ação, aliás, da educação social e transformada nesse indicador. E o último, que é o 9, né, que é a felicidade do sujeito da educação social. Então, os sujeitos que foram entrevistados, eles disseram, né, e expressaram essa questão da felicidade como reflexo das ações da educação social nas suas vidas, né? Então, isso também acabou sendo um indicador para as ações da educação social, num processo de avaliação da educação social. Né? Tenho tantos sonhos, quero uma casa própria, formar uma família, ter o meu trabalho, as minhas coisas. Outra coisa é jogar futebol, o que mais amo na vida, ter uma bola e ser feliz. Também gosto de cantar, não sei cantar, mas gosto. Então, para cada fala, a gente foi, né, na tese, fazendo toda uma discussão e verificando e construindo também a proposta desse indicador. Pode passar. A partir disso, então, né, da construção desses indicadores, aqui a gente tem um resumo dos indicadores, né? Não vou ler, porque eu acabei falando, se não desse tempo, eu ia ler só isso daí. Mas, enfim, né, a gente foi construindo, então, o direito, a formação, a participação política, a vida cotidiana, a responsabilidade dos sujeitos, o discurso convicto, a disponibilidade, o vínculo e a amizade e a felicidade como reflexos que os sujeitos que pertenceram à educação social viveram. A gente não diz que foi só com a educação social que eles tiveram esses impactos em suas vidas, mas também, né, a educação social contribuiu com a construção desses indicadores. A partir daí, a gente foi pensar algumas diretrizes para a avaliação em educação social.
Primeiro, que a gente tem que identificar aqui, a educação social ela pode ser avaliada? A gente entende que, para avaliar, ela tem que estar apta a ser avaliada, né? A gente propõe que essa avaliação seja qualitativa. Por quê? Porque a gente quer considerar os sujeitos da educação social de uma maneira mais ampla possível. A gente entende que, para se avaliar, é preciso entender, né, considerar radicalmente cada contexto e suas realidades. Por isso que não dá para ter um único modelo, um protocolo de avaliação, né? Eu preciso considerar as diferentes realidades, né, e onde eu quero avaliar. Deve existir um entrosamento entre o espaço avaliado e o avaliador. Não dá para chegar uma equipe do MEC de não sei aonde e vir, como a gente vê, né, e com uma visão de um dia, de um lugar, fazer uma avaliação. É preciso estar implicado com aquele contexto para avaliar. Por isso que a gente sugere na tese que a avaliação seja feita pelos sujeitos, e, no caso, a proposta da tese é que seja feita, porque a gente fala de criança e adolescente, que seja feita também pelas crianças e pelos adolescentes, né? E que haja a reflexão dialógica, né? Então, é uma ferramenta sugerida para os indicadores avaliativos, pois é pelo diálogo que se consegue aproximar de um resultado mais significativo e real. Um outro instrumento que a gente propõe é o registro como elemento de apoio para a avaliação em educação social, né? Então, eu trago um conceito de registro do livro que a Patrícia até mostrou hoje de manhã, uma forma de avaliar o processo e as alterações estruturais do trabalho como um todo, uma maneira de atuar na defesa dos direitos. Quando eu registro o que eu faço, né, isso vai construir, vai ficar para a história, a gente vai poder produzir conhecimento a partir daí e vai, né, poder modificar a nossa prática também, né? Pode mudar. E a gente propõe também uma ficha orientadora para cada indicador. Eu não vou fazer isso aqui, né? Mas, para cada indicador, a gente orienta, né, uma maneira de apresentar esse indicador, descrevê-lo e a gente dá exemplos possíveis, justamente porque a gente não quer fazer uma receitinha, um protocolo de como avaliar, né? Mas, sim, uma possibilidade de referência. Pode passar? Pode passar, porque isso aí é o modelinho da ficha. Pode passar, mais um vai ter. E aí, como considerações, né, a gente defendeu e construiu uma proposta de avaliação em educação social. A gente fez uma metáfora com espelhos e reflexos, utilizando uma proposta de um brinquedo, que é o caleidoscópio, né? E a partir disso, a gente pensou que esses indicadores eles são formas de olhar os diferentes contextos e as categorias, né, e construir, assim, um conceito de avaliação em educação social. Uma ação que é política, pedagógica, social, cultural e militante. Deve servir para transformar o contexto e instrumentalizar as pessoas com ânimo e conhecimento para a luta pela garantia de seus direitos e exercício de sua cidadania em nome de um mundo melhor para todos. Pode passar. Então, esse é um conceito que a gente propõe. Então, é fundamental reconhecer que a avaliação em educação social é diversa e diferenciada. Por isso, não apresenta um modelo único, mas sim traduzível. A avaliação em educação social e a regulamentação da profissão do educador social e a formação são, né, também resultados de uma história e de um processo da educação social que resulta numa avaliação, né? A gente percebeu, enquanto sujeitos da educação social, nos diversos grupos, que há necessidade urgente e emergente de se regulamentar a profissão, de se propor uma formação. E isso é uma avaliação, né? Talvez indiretamente, mas se construiu a necessidade. Hoje a gente percebe, é urgente a formação, é urgente a regulamentação. Então, isso é um resultado visível, né? E só para encerrar, pode colocar no último slide. Eu vou ler um
uma crônica que, para poder homenagear também a professora Verônica, eu acho que eu vou chorar, para homenagear a professora Verônica, que não pôde estar aqui presente, mas está na luta com a gente, né? E eu estava ali na reunião, e ela me mandou um texto que ela escreveu e disse, por favor, compartilhe com o grupo. E eu... Era só com o nosso grupo, mas eu falei, Verônica, posso compartilhar com o grupo todo? Com todos que estão aqui? Daí ela falou, sua louca. Eu falei, isso é sim ou isso é não? Daí ela, isso é sim, pode, né? Então, ela nos conta assim, Mohamed 7, ensina Verônica 53. Uma crônica sobre aprendizagem eficiente. Rufisque, uma cidadezinha do Senegal, julho de 2016. Eu estava lá reunida com educadores sociais de mais de 15 países. Mohamed, de 7 aninhos, andava brincando pelo pátio. Fala francês e Wolof, que é um dialeto. Eu não sei essas línguas. Nossos olhares se cruzaram curiosos e uma intenção de comunicação foi transmitida e detectada. Pensei em como poderia fazer para me comunicar com ele. Fui numa sala e trouxe para debaixo de uma árvore uma cartolina e 4 canetas de cores diferentes. A gente é chorão, tá, gente? Deixei-as expostas e comecei a desenhar com uma. Logo ele se aproximou, desenhou e eu disse em português, isso é leão. E ele disse, lion? Meu nome é Verônica. E ele, Moá, que é Mohamed. Ele continuou desenhando. Ele terminava o desenho e dizia em francês, depois eu em português. Eu não sei falar em francês, está escrito aqui, arbre, árvore, escargot, caracol, oice, pássaro, bale, bola, soil, sol, garçom, menino, file, menina, braço, maison, casa. Minha pronúncia é horrível, tá, gente? Ele me olhava querendo que eu repetisse a palavra que ele dizia. Eu repetia 2 ou 3 vezes. Ele corrigia, aprovava. Eu o olhava querendo que ele repetisse a palavra que eu dizia em português. Ele o fazia só de vez em quando. Fui entendendo que ali, para ele, o mais importante era me ensinar. Eu me subjuguei. Ele me empurrava sempre outro pouquinho, porque precisava ir adiante na cartolina com mais de um desenho. Acabou o espaço quando desenhou bem grande a mim e a ele jogando bola. Fascinou-me ver como colocava a marca sexual nos personagens com naturalidade. Em mim fez os seios, nele e em todos os personagens masculinos colocou um risco como pênis. Chamaram-nos para continuar a reunião. Falei-lhe em português e com vários gestos que mais tarde poderíamos nos encontrar. Enrolei com cuidado a cartolina. Expliquei-lhe que podia levar, mas o irmãozinho de 2 anos também queria e começou a reclamar. Procurei fazê-lo compreender que podia pendurar a cartolina numa parede e então seria dos 2. Não posso saber o que entendeu. Juntei as canetas e, ao fechá-las, constatei que o pequeno irmãozinho tinha enchido todas as tampas com o arroz de sua comida. Também vi o prato todo riscado. Ele tentou fazer cada caneta de colher. Quando acabou a reunião, meu amigo íntimo, Mohamed, estava lá, fora da porta, com as mãozinhas para trás, um olhar amável, indescritível, de baixo para cima, desde seu tamanhinho, esperando-me. Tão linda, tão plena a confiança de que eu me comunicaria com ele. Quanta responsabilidade e que honra ser depositária dessa aposta. Tinha nas mãos uma bola de papel dobrada de forma interessante, muito cuidada, desconhecida para mim. Via-se que um adulto havia ajudado a deixá-lo assim. Me enviou sinais com todo o corpo, olhar nos meus olhos, sorriso, caminhar para debaixo da árvore. Ele sentou no chão. Eu sentei e foi
desenrolando a bola branca de papel. E surpresa, era a nossa cartolina. Foi abrindo-a com calma e então apontava o dedinho sobre os desenhos. Dizia como se pronunciava em francês e me olhava para que eu repetisse. Me corrigia. Era a aula de revisão para os conteúdos. À noite, no tempo livre, jogamos muito com aquela bola que era nosso vínculo material. Já estava outra vez dobrada e também amarrada com barbante. Na manhã seguinte, como bom professor, estava por ali no pátio, como se não quisesse ensinar nada, distraído casualmente. Me aproximei e ele me olhou determinado. Colocou a mão no bolso de sua calça e retirou um dado. Me chamou com um gesto, jogou o dado no chão, me mostrou o número que aparecia na face de cima do dado. Fez o sinal com a mão de número 3 e disse, 3. Acho que é isso, não sei. Ou dizia em português, eu dizia em português, 3. Ele repetia algumas vezes e, alternativamente, jogamos o dado muitas e muitas vezes até que sua mãe o chamou. Hoje estou com saudades do professor menino. O tenho longe, mas trago comigo as aprendizagens. Aí ela escreveu em francês. 1. Criança ensina adulto quando este se dispõe a aprender. 2. Um professor revisa e corrige o conteúdo para que se fixe. 3. Um professor planeja estratégias diferentes para conteúdos diferentes. 4. Um professor mostra de diferentes formas, mas sempre com sua presença, que quer ensinar o que sabe. 5. Um professor mostra com naturalidade a alegria de ensinar. 6. Um professor ensina divertindo-se e divertindo o aluno. 7. Um professor tem no olhar um dos principais canais de comunicação com o seu aluno, mas se comunica com todo o corpo. 8. Um professor valoriza o conteúdo a ser ensinado, mas não reduz seu ensino a isso. Amplia-o com a vida mesma e outras relações. 9. Um professor convida o aluno a aprender, e, se for o caso, vai até onde ele está. 10. Um professor deixa no aluno a vontade de saber mais. Com os dados se aprende até o número 6. Eu sou Verônica, tu és Mohamed. Je suis, tu és. Merci, merci, merci. Verônica Miller, 6 de julho de 2016. Quando eu li isso, eu vi todos os meus indicadores. Por isso que eu falei, né? A gente aprende. E a minha orientadora me ensina e vai me ensinar para sempre. Né? Não é porque eu passei mais uma fasezinha que eu não aprendo. E quando a gente conversou e ela me autorizou a ler, ela falou, você está vendo? Eu aprendi agora com um menininho de 7 anos. Né? Então, a gente continua aprendendo sempre. E isso, no meu ponto de vista, e eu construí isso, são processos avaliativos. Muito obrigada. Então, nós temos aí 20 minutos para fazer um breve diálogo. Marina. Só antes de passar para o pessoal, eu queria agradecer imensamente a mesa, né? Que é impressionante a gente pedir para trabalhar as temáticas, né, que foram abordadas, e vocês foram fundo nas temáticas, né, que foram tratadas, e mesmo com essa questão das diferentes perspectivas, né, as diferentes visões sobre essa discussão que a gente está vivenciando. E isso tem a ver também porque eu, quando estou convivendo, quando eu vou lá para Maringá, eu volto assim, uau, energizado, motivado, a gente volta, nossa, querendo, né, realmente mudar esse mundo e lutar para isso. E eu saio com todos os elementos possíveis para tentar buscar entender quem que é o educador, a educadora social, para poder tentar pensar essa profissão. Aí eu vou conversar com o Leonardo e volta toda a minha trajetória de aluno de pedagogia, que defendia o curso de pedagogia como defendia e defendo ainda, o curso como ciência da educação, era envolvido nos movimentos estudantis, né, aqui em Ponta Grossa, no estado do Paraná, a nível nacional, a gente debatia para que não acabasse o curso, e todo aquele nosso movimento, que está a Maria Antônia, a Maria Odete estava ali, a Márcia também foram minhas professoras, sabem que
quanto a gente brigou aqui na universidade para manter o curso e tentar estruturar o curso de pedagogia dentro de uma concepção que a gente sempre defendeu da ciência da educação. E aí vem o Leonardo e provoca, né, e fala, a gente tem que lutar pelo campo da pedagogia, por uma reformulação desse campo, por repensar o campo da pedagogia. E aí entra em conflito com essa perspectiva, porque daí eu venho lá de Maringá, que eu entendo que lá quem está lidando lá nesse momento, agora a Ercília foi para lá, tudo, mas é o pessoal da educação física que tem uma trajetória, que tem todo um outro histórico. E aí eu fico pensando, o que eu faço, o que a gente pensa a partir de tudo isso, né? Então, hoje foi interessante que agora eu acredito que eu ampliei a problemática, né? A gente não resolveu coisas aqui hoje. A gente só aumentou e dividiu essas inquietações. E eu penso que dessa maneira, dividindo essas inquietações, é que talvez a gente tenha no futuro algum tipo de encaminhamento possível, né? E assim, dentro de uma possibilidade, né, sendo nessa perspectiva, né, mas tentando ser freiriano, de uma humildade mesmo, né? De que aqui cada um tem uma perspectiva própria de pensar, de desenvolver, mas nem por causa disso vai deixar da amizade, ou vai levar para o lado pessoal, vai querer desconstruir o outro, ou falar mal do outro porque não concorda, né? Não, aqui é um grupo de pessoas que estão defendendo seus doutorados, defenderam muito recentemente, estão construindo uma caminhada, e que a gente possa construir essa caminhada junto, mesmo com as nossas diferenças, né? E poder construir um belo caminho, dentro dessa humildade, dentro dessa perspectiva de compartilhamento, de coletivo. Porque uma coisa é a gente poder praticar a nossa coletividade quando a gente está com os próximos que a gente já está acostumado, já conhece, que é bem. Agora, dentro do coletivo maior, a gente manter essa amorosidade que vocês falaram, que é importante, né, como um elemento, aí está o grande desafio. E que a gente possa estabelecer isso de uma maneira bem efetiva. Então, também não tenho resposta para nada do que foi falado, não tenho, né? Mas, a partir de agora, a gente tem a responsabilidade de produzir algo a respeito e elaborar mais e tentar conversar mais sobre esses assuntos, certo? E aqui a reflexão da pedagogia, a gente tem que aprofundar esse questionamento, a gente precisa, e isso é urgente, né? Então, valeu, pessoal. Agradeço muito, né? Quem quer fazer... Agora vamos fazer uma inscrição geral aí? Como é que você vai fazer, Cris? Tem duas ali, você vai marcando quem vai fazer pergunta? Eu acho que... Vamos perguntando os nomes. Então, vamos começar por essas aqui que estão aqui, né? Então, no seu discurso, o professor Leonardo enfatizou a pedagogia como uma formação essencial para um educador social. Neste caso, seria viável a volta das habilidades no curso? A outra que está aqui. Do currículo atual do curso de pedagogia, quais possibilidades existentes para a melhoria da perspectiva da pedagogia social? Mais alguma pergunta se encaixa para o professor Leonardo, que daí a gente já aproveita a fala dele. E depois responde? Então tá. Então, vamos lá. Boa noite. Eu sou a professora Marilei, professora da Educação Básica, mestranda na Universidade Tuiuti do Paraná. Trago na minha dissertação a discussão da invisibilidade do sujeito, dos povos tradicionais, na educação no campo. E hoje, ouvindo as falas de vocês, me suscitou muitas ideias, né? E eu comecei a pensar, ouvindo a discussão da psicologia, né, da social, né? Como está sendo pensada nessa discussão na psicologia social os povos tradicionais? Como que essa discussão está sendo abordada por vocês, pesquisadores, a questão dos povos tradicionais? Visto, né, a pedagogia social, dentro da psicologia social, porque eu trago a teoria das representações sociais na minha discussão. Então, hoje eu pergunto a vocês, que visto, né, eu vi nas falas,
que os projetos vêm sendo desenvolvidos para as crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Vi bastante isso, foi bastante enfatizado isso na fala desde ontem, né? Então, assim, visto que o homem do campo, quando ele é expulso do campo, ele não vai para os grandes centros, ele fica na periferia, né? Então, ele ficando na periferia, essa criança que está sendo atendida, ela tem a raiz do campo. Então, como está sendo pensado isso? Como é pensado isso na política dos povos tradicionais? Como vai ser abordado? Que encaminhamento vai ser dado dentro dessa discussão? Na psicologia social, na pedagogia social, né? Abre para vocês. E peço um norte nessa discussão, até para me ter um pouco mais de clareza no que eu venho discutindo. Obrigada. Boa noite. A minha pergunta vai para a professora Paula, no seguinte sentido, né? Eu sou educador social, José Piscinete, de Curitiba. Há 20 anos eu sou educador social, né? Sou nível médio, entrei nessa questão do que muito a professora fala, né? Daí, nessa trajetória de trabalho, de luta, de aprendizado, de construção disso, nesse momento agora que se demarca a questão da discussão da regulamentação da nossa profissão, então, e do nosso anseio de ter uma formação específica, uma formação qualificada, uma formação que nos dê condição de entrar para o serviço, né, com uma formação, com um olhar mínimo, né, para não revitimizar essa população, essa criança que fala a professora aqui da pedagogia do campo, né? E daí, justamente também por falando da pedagogia do campo, a questão assim, eu digo assim, a academia, quando construir esse curso de formação de educador social, essa questão ideológica está se batendo muito, né? Que o educador ele não pode perder aquela ideologia. Eu trago um termo assim, o educador social é revolucionário, militante, libertário e bolchevista, né? Tipo assim, eu trago isso para ironizar uma questão assim, de que eu acho que a ideologia de um ser humano ela é construída não só dentro de uma academia, mas é construída pelo seu sujeito, pela sua identidade. E a gente exigir isso de um curso, eu acho que é muito. Eu acho que o que a gente pode exigir do curso é condições, habilidades técnicas humanas para você operacionalizar uma profissão, como tantas outras profissões, né? O que não dá para se esperar da formação de um curso de educador social é que ele se torne um Deus, né? Eu acho que aí exige muito. Então, nesta formação, eu acho que a gente exige um profissional com qualificações, com coisas que sejam capazes de se colocar num currículo. Eu acho que a questão de eu ser menos ou mais idealista é uma questão que perpassa além da universidade, é uma coisa de foro íntimo, né? Porque se fosse assim, toda a universidade de medicina criaria quantos Ernesto Che Guevara, né? Então fica a minha colocação aí para essa questão. Quem mais? Boa noite. Opa! Aqui. Ah. Oh. Não precisa. Ai, meu Deus. Essa foi legal. Eu sou acadêmica do 4º ano de Pedagogia e tenho uma pergunta para vocês. Isadora, meu nome. Quais seriam as principais contribuições que a criação de um curso em nível superior destinado à formação do educador social traria no que diz respeito à regulamentação dessa profissão e da valorização deste profissional? Pode ser. Boa noite, eu sou professora Rosana, eu trabalho com as comunidades surdas aqui de Ponta Grossa, no contexto de língua de sinais, da militância, pela visibilidade deste grupo. Eu tenho algumas instigações aí, né? Dentro desses grupos humanos que a educação social trabalha, como está sendo a visibilidade em suas práticas, né? O que está se pensando sobre esses grupos considerados surdos, surdos cegos, porque dentro da política de inclusão se pensa nesses sujeitos, né, serem incluídos no contexto escolar, né, para tirá-los dos guetos que são suas casas, né, ou as instituições de escola especial. Como que acontece, né, as suas relações nesse brincar, na praça, nos diferentes espaços, né? Trazer essas contribuições. Obrigada.
Alô. Boa noite, meu nome é Santiago, eu venho lá de Porto Alegre, estou mestrando em Ciências Sociais pela PUC, e, na verdade, não é uma pergunta, eu tenho algumas contribuições só para fazer das falas. Leonardo, infelizmente não vi sua fala, estava fora no início, né? Desculpa, peço desculpa. Então, vou falar mais da fala da Renata e da Paula. Primeiro, que o que vocês trouxeram toca diretamente, provavelmente, a história de muitos educadores, obviamente, pelo trabalho que vocês fizeram, né? E me lembrou muito da minha formação, né? Como educador social também, e como cientista social. Eu ingressei como educador social de rua quando eu retornei para a faculdade, depois de travar ela muitas vezes. Então, essas duas formações, elas se deram concomitantemente, né? Na prática, como educador, com outros educadores, com outros profissionais também, e na academia, com uma outra produção de saber. Elas se entrelaçaram, uma ajudando a outra. Isso foi interessantíssimo, e o que vocês trouxeram nos dois trabalhos fala demais sobre isso, né? Uma questão da rua que eu recordo bem tem uma ação de educador social de rua, né, que a gente chama de sistemática ou campo, né? Ir para a rua, cobrir uma região durante um turno ou mais, né, procurando as situações, observando as situações na rua. E eu fiquei lembrando quantas vezes, nessas caminhadas, conversando com a dupla, com o meu colega ou a minha colega, a gente produzia conhecimento. Só de ficar trocando, caminhando na rua e trocando ideia sobre um atendimento, sobre um menino, sobre uma tensão de uma reunião com a equipe, do relacionamento com o colega técnico ou não. Quanta coisa dali saía, né? A gente depois até encontrou uma expressão que um nome feio, né, para isso, né? Método peripatético, né? Caminhar e produzir conhecimento, né? Enfim, para somar, né? E a outra questão que eu lembrei também, eu não me recordo bem de onde vem essa referência, mas ela ficou registrada, né, das avaliações, Renata, do registro que você falou, né, a importância do registro. E eu lembrei disso, dois âmbitos importantes que eu percebo no registro e que no relato que você passou da professora Verônica, para mim eles estão postos, né? Um âmbito efetivo do registro e um âmbito afetivo do registro. Ambos também entrelaçados. Acho que isso ajuda bastante, né? Aqui também tem mais duas. Agora sou eu? Não. Você mencionou a respeito da importância da avaliação diagnóstica e amorosa. Oi. Segundo Lucchesi, como ocorre essa avaliação e como esta reflete na criança, considerando que vem de um contexto social de risco? A outra pergunta. De que maneira o curso de pedagogia terá que se reestruturar para abarcar a pedagogia social? Em que medida isso não se tornaria apenas mais um enfoque trabalhado, mas não adensado? Nós não estamos dando conta nem de formação para a docência. Tá forte. Perfeito. Perfeito. Boa noite para todos. Antônio Pereira, né, tá falando. Na realidade, assim, eu acho que o que Paula falou e o que Renata, perfeito, né? Eu concordo 100%, 1000%, maravilha, né? E é pesquisa. E pesquisa é isso que mostra, né? Desvela sempre algo. E aí eu quero lançar uma pergunta para o nosso colega Leonardo, uma provocação, né? E que hoje à tarde, participando de um dos GTs, sobre formação, eu saí com a certeza de negar, né? Eu preciso negar para depois afirmar, bem dentro daquele contexto dialético mesmo, negar que a pedagogia social esteja dentro do curso de pedagogia. Eu vou até ficar em pé para poder, né? Dentro do curso de pedagogia. Por quê? Porque o curso de pedagogia, a identidade dele é a docência da educação infantil e anos iniciais. E a gente querer mais do que isso é, na realidade, querer que a pedagogia não dê conta da educação infantil e anos iniciais e não qualifique o ensino fundamental 1 como ele precisa ser qualificado. Porque a nossa aposta é pela escolarização de qualidade.
Então, temos que pensar. Agora, a gente precisa pensar o outro curso, não sei se é de pedagogia, não sei se é de educação social, não sei que nome a gente vai dar, para dar conta do não escolar. Porque uma coisa não desfaz da outra. E aqui, a impressão que eu estou tendo aqui é que parece que vamos acabar com o curso de pedagogia, de formação da docência, de educação infantil e anos iniciais, e agora vamos, então, querer que seja curso de pedagogia social. Não é por aí. Uma coisa é o curso de pedagogia, ter a sua identidade, a docência, e eu estou dizendo isso, eu tenho que me denunciar, porque desde 2002 que eu venho trabalhando junto à minha universidade, no Conselho Federal de Educação, na construção das diretrizes. A gente participou ativamente desde 2002, quando da Resolução 1 e 2, que veio reestruturar as licenciaturas e reformular os cursos, e que o curso de pedagogia entrou também nisso, e que a nossa defesa foi pela formação de pedagogos que desse conta da educação infantil e anos iniciais, que estavam numa crise tremenda. Tanto é verdade que as nossas crianças estavam saindo da educação infantil e anos iniciais sem conseguir sequer compreender as 4 operações na sua forma de reversibilidade, de reversibilização. Quer dizer, como é que 4 anos de Fundamental 1, a criança sai e não consegue entender que a inversa da adição é subtração e que da multiplicação é a divisão, é a reversibilidade cognitiva que Piaget fala e que as nossas crianças não conseguiam. Então, a gente precisa apostar no curso de pedagogia, sim, para formar o professor, o docente da educação infantil e anos iniciais. E um outro curso, não sei que nome a gente vai dar, para dar conta do não escolar nas suas múltiplas dimensões. Se não for assim, não dá. A nossa aposta é pela escola. É aquilo que Saviani coloca. A gente, quando pensa no não escolar, a gente pensa pela escola primeiramente, porque a escola é a instituição formalizada e legitimada por todas as sociedades. Ok? Tá bom? Não, mas eu não vou discutir isso, eu vou discutir outra coisa. Eu apenas quero chamar a atenção disso, que é importante. E Pulse fez uma pergunta para a Paula, que se eu puder falar depois, eu gostaria de falar, mas vou deixar a Paula primeiro responder, tá bom? Ah, então eu vou. Acabou? Não? Ah, peraí. Gente do céu, hein? Vamos lá. Ai, meu Deus. Boa noite. Meu nome é Fernanda Paulo, sou educadora popular, e quando eu ouvi a fala da Renata e da Paula, eu me recordei ao nosso movimento lá em Porto Alegre de construir um curso de pedagogia para os educadores populares que atuavam em diferentes contextos educativos. A gente conseguiu construir um curso em 2006 na PUC, Pedagogia com ênfase em Educação Popular. O que ocorre? Aí agora vou ao encontro do Leonardo. O nosso curso ele foi construído junto com os educadores, né, a partir das falas deles. Eu me lembrei da tua pesquisa, né? Mas, no desenvolver do curso, ele foi todo voltado para as práticas escolares, mesmo com, né, disciplinas que seriam de contextos não escolares. Então, eu te pergunto, Leonardo, diante dessa realidade, qual é o nosso desafio para pensar um curso de pedagogia que contemple, né, de fato, o contexto da educação não escolar? Eu vou tentar aqui, em pouco tempo, responder essas questões. Vou começar com o do Antônio, porque aqui eu discordo completamente. Acho que, inclusive, tenho muito respeito pela posição que centraliza a docência no curso, mas acho que ela é inconsistente teoricamente, falta leitura, conceitualização, falta apropriação teórica, e a Anfop é a grande responsável por todo esse processo difícil, né, que a pedagogia sofre no Brasil, por ter sido
pressionada para assumir uma demanda que é uma dimensão da pedagogia que não resume a pedagogia toda, né? Essa discussão é tão complexa que eu não vou te responder, Antônio, nessa mesa, porque não há condições temporais para isso. Mas a gente pode debater em outro momento e você lê os meus textos. Depois, aí a gente, né, de repente... Porque não tem como a gente conceituar isso aqui nesse momento. Bem, e aí, a partir da fala do Antônio e da minha posição contrária, né, a dele, pensar aqui a questão da... Espera aí, deixa eu ver. Qual que eu respondo primeiro? Foram 6. Seria a das possibilidades. Vamos lá. Possibilidade primeira, não ser pessimista, como a fala do Antônio, né, de pensar que não há possibilidade para conjecturar na pedagogia um viés da educação não escolar. Acho que as possibilidades seriam da gente reconhecer os limites, mas não como impedimentos, né, para a cocriação de um currículo de pedagogia para além desse discurso impraticável das diretrizes curriculares. Porque os limites não justificam o escanteamento da pedagogia, né? Nós podemos até tentar fugir da pedagogia, mas a pedagogia ela continuará a permear o pensamento educacional fora e dentro da escola, porque as tradições intelectuais que estudam o processo educativo partem ou se situam na pedagogia, né, em qualquer parte do mundo. Depois, eu acho que, comentava com o pessoal mais cedo, o problema do currículo da pedagogia não se resume em a gente dizer se tem que ter disciplina de educação social ou do não escolar, não se resume com acréscimo ou retirada de disciplina. Para mim, se resume com uma discussão pautada mais ou menos nessa experiência de fala que nós tivemos aqui, de recuperar um debate sobre o que é a pedagogia e entender que pedagogia e magistério são vinculadas, mas não são as mesmas coisas, né? Então, um curso de formação de professores é necessário? A educação básica é necessária? Obviamente é. Porém, para eu parar, né? Porém, se nós queremos centralizar a formação de professores na pedagogia, o curso deixa de ser pedagogia. Não é pedagogia. É magistério. Não é pedagogia, né? E aí eu faço essa defesa fortemente porque abrir mão desse caráter plural da pedagogia é desconsiderar uma teorização histórica de mais de séculos, né, e a demanda de formação e de atuação profissional de pedagogos nesses outros espaços, porque pode haver educador social, pode haver educador não escolar, pode haver educador não formal, mas nós temos há muitos anos um pedagogo que atua nesses espaços. Bom, são várias questões, né? Vou tentar contribuir aqui. Aí eu não anotei seu nome. Marilei? Marilei, sobre os povos tradicionais, né? Assim como outras possibilidades de grupos, né? A gente entende que a educação social ela não vai bem se a gente ficar pensando que ela é determinada pelos grupos que trabalham. A gente já superou um pouco essa discussão, no sentido de que os grupos, claro, estão lá, eles devem ser discutidos, né? Tudo isso é real e é concreto, ainda mais no tamanho do Brasil, né? Com a nossa história. Mas o lugar da educação social é onde tem que se potencializar as pessoas, seja nas comunidades tradicionais, né? Seja com os moradores de rua. Então, isso amanhã acho que vai ser melhor debatido, mas o primeiro projeto de lei da regulamentação, ele ia muito por o viés de determinar a ação pela população, né? E aí sempre alguém fica de fora, né? Porque a educação ela é muito mais complexa do que os sujeitos que nós estamos vendo e identificando nesse momento, né? Sobre a psicologia social, a gente até identifica no PCA que é um lugar que a gente tem que se dedicar mais a estudar, né? Eu não conheço estudos relacionando a psicologia social e as comunidades, né, tradicionais, os povos tradicionais,
Mas é uma... Érico, sossega. Eu sei. Eu que o digo. Tem um seminário paralelo aqui, um movimento de resistência aqui do lado. Tá? Então, os povos, essas questões, né, de segmentar, se o educador... sim, o educador estaria onde a gente precisa dele. Né? Por isso que a gente tem que discutir a sua função. E onde ele quer chegar. E já aproveito para responder o Pulse. Né? No sentido de que o educador social, o curso, o pensar qualquer tipo de formação, ele sim, ele deve chegar a discutir, ele tem que partir da discussão de onde ele quer chegar. As técnicas, os métodos, são ferramentas, são coisas que vão se construir. Eu indiquei ali. A gente precisa de fundamento ainda para a educação social para pensar um conteúdo programático, qual é a ferramenta de abordagem, né? Mas, assim, é imprescindível. Eu sou da educação física. Nós temos uma divisão do curso que dividiu entre bacharel e licenciado, uma profissão que tem a função docente, seja na academia, na natação, no pilates, na escola. E que não se discutiu justamente os fundamentos. Aonde se quer chegar com um bacharel numa ação docente? Né? Então, eu acho assim, imprescindível, importante, não dá para continuar, para mim, não dá para definir mais nada se a gente não define a ética que quer se trabalhar nesse curso, aonde se quer chegar. Né? E eu quero mesmo, que não que ele seja um Deus, mas que ele seja o melhor educador social que ele possa ser. E, para isso, uma formação tem que ser muito boa. E, a partir dessa definição ideológica, né, é que a gente vai definir quais são os conteúdos pertinentes neste momento, e eles vão ser revistos o tempo todo também. Né? E quanto tempo, e qual é a carga horária, porque qualquer decisão, ela é ideológica, não existe neutralidade nesse sentido, não existe técnica lá, e onde a gente quer chegar aqui. Né? Nesse sentido. Que mais? As contribuições, né? Alguém perguntou sobre as contribuições à regulamentação. Amanhã eu acho que a discussão amplia, né, no sentido das contribuições, mas, sem dúvida, seria... eu sempre penso as crianças, né? A gente poderia ter melhores educadores sociais. A gente aposta que formação resulta em melhores educadores. Senão não estava aqui um montão de gente essa hora discutindo. Né? E a gente tem que entender também que as contribuições são para o educador social. Né? O educador social ganha o que a pessoa quer que ele ganhe. Ele trabalha muitas horas, ele tem um trabalho na rua muitas vezes. Né? Ele trabalha com distintas populações, ele precisa ter informação, assim como todos os outros profissionais da educação, constante. Né? Os educadores sociais brasileiros, os que eu entrevistei, pelo menos, tinha educadores sociais que trabalhavam em 5 lugares diferentes. Como que eu vou pedir para esse educador social que trabalha em 5 lugares diferentes que ele tenha inserção comunitária? Você conhece lá o comerciante da esquina onde os meninos ficam? Pô, ele trabalha em 5 lugares diferentes. Não é impossível, é humanamente impossível. E com a regulamentação a gente pode ter as consequências do que é a garantia mínima, né, do direito dos trabalhadores. A gente está muito confortável aqui na universidade tendo alguns direitos, e a gente luta o tempo todo para manter esses direitos, pela manutenção desses míseros direitos. Então, vocês imaginem o que é a luta de um educador que não tem esse parâmetro. Né? Essa é uma das contribuições, e, claro, né, melhorar a vida de quem é sujeito da educação social. Sobre, por exemplo, a população surda, né, a inclusão, a gente trabalha tudo junto mesmo, ainda. Está lá, está na praça, está na rua, está na instituição, está trabalhando junto, Rosana. É assim. Né? Os meninos que estão aqui, eles podem contar muito melhor como é esse processo de inclusão radical. A gente vai ter que dar um jeito. Né? Ainda está assim. Não tem discussão específica. Né? Os educadores buscam, né, se capacitar para dar conta dessa demanda. Né? E que está lá, na praça. Porque é muito, né? Porque é a mesma criança que está na escola. E é a mesma que vai ter atendido no posto de saúde. Mas ninguém se conversa. Né? E, por exemplo, a gente tem um menino, a Gislaine pode explicar melhor, que a família chegou dizendo que ele não falava na praça. Olha, ele não fala, talvez ele não... Ele não fala, Gente, o menino fala. O
menino brinca, o menino fala, o menino explica. A família disse que ele não falava, para os educadores. Né? Então, a gente tem que avançar muito. Vem, Rosana. Vem para a educação. Acho que mais ou menos isso. Né? A Renata. A pergunta foi... Na verdade, antes eu queria falar o seu comentário, que não foi uma pergunta, né? E o registro ele é um instrumento que a gente entendeu na tese de avaliação, né? E eu acho riquíssimo, né? E aí esse exercício mesmo, né? Ele como você falou, né? Isso, efetivo e afetivo, né? Aí, é como se fosse um diário mesmo. A gente fez por muitos anos isso e faz até hoje. Né? Pelo menos os meus eram como se fossem diários mesmo. Assim, a gente construiu muito conhecimento com o registro. Né? E a minha formação, eu sou super a favor da formação no ensino superior, justamente porque a minha formação, eu sou educadora social docente na universidade. Né? Então, a minha formação ela foi forjada na universidade. Eu só tive acesso ao movimento social, à rua. Né? Eu aprendi como abordar um menino de rua por meio da universidade. Se eu não tivesse, talvez, entrado na universidade, não teria tido acesso. Né? Então, foi essa relação também. Eu me envolvi com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua porque eu estava na universidade. Né? Então, foi uma construção a partir dali. Então, né, eu acho que é fundamental essa formação para o educador social. A pergunta... na verdade, eu mencionei a respeito da importância da avaliação diagnóstica e amorosa do Lucchesi, porque me serviu, eu não aprofundei os estudos no conceito dessa avaliação do Lucchesi, porque me serviu como referências para a construção de um conceito de avaliação qualitativa. Né? Mas a pergunta é: como ocorre essa avaliação e como essa reflete na criança, considerando que vem de um contexto social de risco? A gente entende, né, a gente já superou também um pouco essa questão do contexto social de risco, a gente também, né, de violação de direitos, independente do contexto em que essa criança vive. Né? E eu traduzi isso, essa proposta do Lucchesi para a nossa avaliação, considerando que é importante, para a avaliação e educação social, né, considerando que é importante a gente conhecer esse sujeito, conhecer esse contexto e promover essa amorosidade posta, né, e proposta pelo Paulo Freire. Né? Promover essa relação de vínculo, de comprometimento. Né? Então, nesse sentido, eu não aprofundei na discussão da avaliação diagnóstica. Tá? Só uma questão assim, né, sobre o posicionamento tanto da fala, né, final do Érico quanto do Leonardo. Eu acho muito interessante essa defesa, né, falar um pouquinho também da educação física. Né? Eu defendo a educação física também como um espaço super possível de formar o educador social. Né? Então, assim, e essa defesa é muito bonita, Leonardo. Né? Quando eu estou nas minhas aulas, no curso de Educação Física, eu falo para os meus alunos, qual é a disciplina mais importante da escola? E eles falam, matemática, professora? Português? Eu falo, não, educação física. Né? Eu sou professor. Se eu não faço essa defesa radical, convicta da minha área, quem vai fazer? Né? Então, assim, a gente tem as divergências, mas eu achei muito bonito o discurso e a defesa. Né? A gente pode não concordar, mas é esse o caminho, de defender mesmo. Eu defendo que a educação física é um espaço de formação do educador social possível. Temos aqui, no mínimo, 4. Né? Não, fora o projeto que, né, do Brincadeiras, que sempre foi. Fora os 30 que vieram. Então, assim, né, exatamente. Só para comentar. Eu acho que era isso mesmo. Obrigada.